A primeira pergunta histórica que nós fazemos é: quem escreveu este texto? Não há dúvidas, nem mesmo entre escritores que negam a doutrina da inspiração das Escrituras e que são chamados de antissobrenaturalistas, normalmente adeptos do método da análise textual, conhecido como crítica histórica, nem eles lançam dúvidas sobre a autoria do apóstolo Paulo, que afirma isso em Romanos capítulo 1, verso 1. Qual a ocasião da escrita? Paulo escreveu esta passagem? Sim. Quando? É bastante provável que tenha sido de um porto em Corinto, pouco antes de ser preso em sua viagem para Jerusalém, quando levava uma coleta feita entre os gentios, especialmente macedônios, como está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 6. Isso aconteceu por volta do ano 68, no fim da sua segunda viagem missionária. Após passar por Jerusalém, Paulo pretendia ir para a Espanha, passando pela capital imperial Roma, onde pretendia obter o apoio dos irmãos para mais uma das suas empreitadas missionárias. Outra pergunta: onde estavam os destinatários? Onde estava esta igreja que recebe essa carta? Obviamente, na cidade de Roma. Mas não pensemos em uma igreja como hoje, com um templo e uma boa localização na avenida principal da cidade. Na verdade, era muito mais provável que a igreja fosse composta de pequenos grupos que se reuniam nos lares quando isso era possível e até fora da cidade, nos campos, nos jardins, às escondidas. A carta foi escrita a todos os crentes da cidade, que talvez se reunissem em grupos, cada um com a sua própria inclinação, a sua própria maneira de pensar. Terceiro, qual a situação do destinatário? A igreja em Roma não era uma igreja perfeita, enfrentava problemas. Havia problemas, especialmente uma divisão étnica com reflexos teológicos e práticos entre judeus e gentios, inclusive prejudicando a comunhão. Os gentios se consideravam isentos dos costumes judaicos e, por isso, livres, fortes o suficiente para fazerem de tudo sem comprometer a sua salvação, enquanto os judeus, por outro lado, ainda se apegavam a certos cuidados legais e cerimoniais dos hebreus, e por isso eram chamados de fracos. E nesta disputa um grupo acabou desprezando o outro. Paulo menciona isso em Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É conveniente lembrar que Paulo propõe a solução, lembrando que Cristo morreu por todos os fracos, só que usando outra palavra, e não o termo pejorativo que eles usavam em suas disputas. Em Romanos 5, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, estas perguntas nos ajudam a compreender que a igreja de Roma recebe uma carta de Paulo que está tratando de alguns problemas que ela estava enfrentando e ele propõe uma solução. Todos são igualmente pecadores. Mas nós vamos voltar a esse respeito mais à frente, quando tratarmos de teologia e aplicação do texto.